Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de curta duração de formação profissional, e o tema desse curso é atendimento ao cliente utilizando o método Disney. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais, sobre o método, nós vamos falar aí sobre os 5 pilares do método. E esses 5 pilares que a gente vai mencionar agora, vai ser trabalhado durante esses 4 aulas, do curso. São 4 aulas rápidas, porém bem focadas em cada assunto. Então, vamos lá. O que é o método HER? Ouvir significa, ouvir, que é escute atentamente o cliente e suas necessidades. O que são necessidades? É o que o cliente quer, é o que o cliente precisa naquele momento. Então, vamos lá. Ouvir. Então, a gente vai falar muito sobre escutativa durante o curso. Empatizar. O que é empatizar? Empatia, se colocar no lugar do outro, demonstrar compreensão e se colocar no lugar do cliente. Então, esse ponto é fundamental. Desculpar-se. Esse é outro ponto, desculpar-se. Mesmo quando a culpa não seja 100% da empresa, 100% sua. Você vai realmente se colocar no lugar, que quer resolver a situação e pede desculpa sem contestar ou colocar o cliente como tivesse errado também. Enfim, desculpar-se. Resolver, outro ponto. Busque uma solução para o problema de forma rápida e eficiente. Demora em resolução de problema já é outro problema, tá? Então, não gere mais problemas com o problema que você tem. Tenta resolver o mais rápido possível para que não deixe esse cliente desconfortável, tá certo? E diagnosticar. O que é diagnosticar? Apurar, analisar o problema para evitar que ele aconteça novamente no futuro. A gente tem que ter um ponto-chave na nossa empresa, no nosso trabalho, tá? Mesmo que você não seja um empresário, um empreendedor, mas você está empreendendo na empresa do outro. Você está trabalhando na empresa do outro como profissional, um colaborador, um funcionário. Então você tem que ter essa visão de dono, que você vai conseguir transmitir a eficiência, a qualidade e buscar por isso. Então, para isso acontecer, você tem que diagnosticar qual foi o resultado desse problema. Por que aconteceu esse problema? Aí você vai o quê? Não deixar esse problema acontecer novamente. Tá certo? Porque a gente tem que entender o seguinte: não existe negócios, empresas sem problema. Toda empresa vai ter problema. Tá certo? Só que existe sempre a solução. E você pode corrigir e não voltar a acontecer aquele problema. Pode até acontecer outros tipos de problema. A gente tem que realmente evitar todos eles. Mas se acontecer, corrigir e não voltar a acontecer o mesmo tipo de problema. Tá certo? Então a gente vai caminhar sobre esses 4 pontos. Esses pontos são 5, Ouvir, empatizar, desculpar-se, resolver e diagnosticar. 5 pontos. A gente vai trabalhar nessa aula, tá certo? Então, vamos lá. Na sua apostila,
né, desse curso. Logo na aula 1, a gente vai estar vendo alguns pontos específicos, tá? Mas vamos entender o que é atendimento ao público. Isso é um ponto que a gente até menciona e tem dentro dos nossos cursos, todos eles, né? Não só de vendas, mas no curso de assistente administrativo, do assistente financeiro, assistente comercial. Nós temos também nos cursos de auxiliar, de administrativo. Todas as primeiras aulas a gente foca muito sobre atendimento. Por quê? Porque atendimento não é simplesmente você ali ser simpático e você só atender. O atendimento ao cliente, ele envolve muitas questões que têm que ser trabalhados detalhadamente. O que acontece? O atendimento ao cliente não é só o cliente externo. A gente vê isso sempre dentro dos nossos cursos sobre isso. Existe o cliente interno e o cliente externo. O cliente interno são os colaboradores, os colegas de trabalho, né? Que está ali no dia a dia com você. Ele é o seu cliente interno. Agora, existe o cliente externo, que é o cliente final ali, o cliente que você vai vender um produto, um serviço. Então, a qualidade no atendimento já tem que vir internamente. Se você trata seus colegas de trabalho, seus colaboradores, se você for, né, um empreendedor, um empresário, se você trata de maneira interna, de qualquer jeito, isso vai ser refletido externamente. Não tem como você ter um atendimento de qualidade, um atendimento de qualidade para o seu cliente final, se o seu cliente interno está insatisfeito. Não tem como, isso transparece. Então, o primeiro ponto é a gente tem que trabalhar isso. Trabalhar internamente para que o externo, isso seja refletido no externo. Ok? Vamos lá. Então, a gente tem o atendimento ao cliente, interno e externo. E o propósito da empresa é vender um produto ou um serviço. E para você vender um produto ou um serviço, você tem que atender, você tem que falar com o cliente. Seja ela presencialmente, pelo WhatsApp, que hoje é muito utilizado, por telefone, por e-mail, enfim, por plataformas digitais que não sejam essas, até mesmo por site. Então, o atendimento, ele não é só na hora da venda. Você tem um acompanhamento pós-venda, você tem ali todo aquele suporte durante o serviço ou até chegar um produto. Então, o atendimento ele não finaliza ali quando você fechou a venda. Isso vai até depois da entrega de um produto ou um serviço. Então, a gente tem que entender isso. Isso daí a gente vê detalhadamente nos cursos mais longos que nós temos. Esse é um curso mais focado no método Disney, então a gente vai focar sobre o método Disney, aqueles 5 pilares que a gente acabou de falar. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Impacto da experiência do cliente. Isso daí a gente está ali na aula 1, é o primeiro ponto que a gente vai tratar, né, que é o impacto da experiência. Todo atendimento gera uma experiência. E essa experiência que vai fazer ela ficar ali como cliente. A gente, como atendente ou empreendedor ou funcionários de qualquer setor da empresa, a gente tem que entender o seguinte: é o cliente que traz o dinheiro para a empresa. E se a empresa tem o dinheiro, ela vai pagar o salário dos funcionários. Então, esse atendimento tem que ser sempre de excelência. Então, todos os pontos, em todas as áreas, em todos os departamentos, têm que ser alinhados. Tem que ser
um atendimento de qualidade interno ou externo. Então vamos lá. Isso causa um impacto na experiência do cliente. A gente está utilizando os seus produtos ou os seus serviços. Vamos lá. Vamos lá nos pontos da experiência do cliente, no impacto. Ó. Atender, servir e encantar. São 3 pontos que no método Disney é utilizado, tá? Atender, servir e encantar. Vamos lá, primeiro ponto. Atender. Isso está logo na sua primeira página da apostila que a gente disponibilizou aí no seu portal do aluno. Atender, realizar o básico, cumprir com o prometido. Se você prometeu uma coisa, seu cliente cumpra. Seja um produto, um serviço. Então, se isso não ocorreu, depois a gente vai para o outro caminho que a gente falou lá atrás e a gente vai repetir sobre isso. Mas, realizar o básico. Segundo ponto, servir. Se antecipar as necessidades, agir com empatia. Se você consegue prever o que o cliente ele pode necessitar, faça isso. Faça estudo de mercado, faça pesquisa. O que é estudo de mercado? Você fazer pesquisa. Se você tem uma database, um banco de dados de clientes ou possíveis clientes, você tem um estudo desses clientes, né? O que ele geralmente quer, gosta, precisa, você consegue se antecipar, tá certo? Vou dar um exemplo muito interessante. Por exemplo, na Disney existe clientes do mundo inteiro. Não é só o cliente americano. A Disney fica em Orlando, nos Estados Unidos. Então, praticamente, você pensaria, está lá, então o cliente lá, a visão tem que ser de lá. Não, lá eles recebem clientes, pessoas, visitantes do mundo inteiro. Então, o pensamento da Disney é o pensamento corretíssimo. Ele tem que entender os seus diferenciais clientes. Porque nem todo cliente de vários países, né? Até mesmo do próprio país, você vê que no Brasil existe culturas diferentes do Nordeste, do Sul, aqui do Sudeste. São culturas totalmente diferentes. Se você tem um cliente, você atende cliente, por exemplo, do Brasil inteiro, você tem que entender quem são seus clientes, porque a forma de atender tem que ser diferenciada, tem que ser diferente. Lá na Disney, por exemplo, eles entendem que o cliente brasileiro é diferente. Por exemplo, o brasileiro ele fala muito alto, é muito expressivo. Então o atendimento dele é diferenciado. Por exemplo, tem clientes lá de alguns países que não gostam. Então, quando você faz ali um passeio, ali é tudo estruturado, esquematizado, uma logística para que esse público esteja no lugar certo, na hora certa, nos ambientes certos para cada tipo de público. Por exemplo, o cliente brasileiro, outro ponto-chave também, não gosta de refrigerante com muito gelo, porque fica aguado, realmente, eu detesto isso. Eu gosto de refrigerante gelado, mas sem gelo, muito gelo, porque senão fica aguado. Lá a cultura americana, não sei se você já foi muito nesses fast food, como McDonald's, Burger King, entre outros fast food, né, que seja americano, você vê que vem muito gelo no refrigerante. Olha que ponto sensacional, eles enxergaram isso, e quando eles veem que é um brasileiro, eles perguntam geralmente se é para botar muito gelo, não é, enfim, eles sabem que a cultura e o gosto do brasileiro é diferente.
para você ver como é que é. Outro ponto também de antecipar a necessidade que acabei de falar aqui. Você sabe que todo funcionário da Disney anda com uma bolsinha, né, junto ao corpo, que tem uma variedade de utilidades ali, seja uma agulha com linha para costurar uma roupa de repente que rasgou, um band-aid, um esparadrapo, enfim, algo que seja de necessidade urgente às vezes coisa boba. Às vezes eles têm ali na própria bolsinha, junto ao corpo. Para quê? Resolver de imediato um problema. Para você ter noção, o estacionamento da Disney é gigantesco. Eles têm um controle, por exemplo, por hora. Aí os seguranças, né, o pessoal que faz ali o monitoramento, o direcionamento, eles que falam para o cliente estacionar na área correta. Eles têm um mapa de todo o estacionamento. Se você perder seu carro, você chega para um deles, vão puxar um mapinha e vai ali falar, você chegou qual horário? Ah, eu cheguei, vamos dizer que tem um ticket lá de estacionamento, vê o horário, você já sabe mais ou menos em qual região o seu carro está. Olha só que extraordinário. Eles preveem essa necessidade, porque pode acontecer. Encantar, superar expectativas, surpreender de forma positiva. O encantamento é a etapa mais poderosa e difícil, mas que é mais fidelizada ali, essa questão do cliente. Então, para você fidelizar o cliente, o que é fidelizar? É esse cliente vir comprar de você mais vezes. Tá certo? Então, a gente vai trabalhar mais esses pontos. Comunicação eficaz, você ter uma comunicação mais assertiva. Aí você tem que ter uma comunicação, primeiramente você tem que escutar, tem que ouvir. Então, escuta ativa, usar linguagem clara, positiva, sempre ser positivo. Controlar o tom de voz, a postura corporal, tudo isso. A comunicação, eu costumo falar que não é só você falar. Você de boca fechadinha, você comunica a postura do corpo. Isso a gente vê muito no curso de oratória. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso de oratória, ou até mesmo um dos nossos cursos de assistente administrativo, qualquer um do nosso curso, no ponto de comunicação, a gente fala sobre oratória, fala sobre isso. Tá? Então, você de boca fechada, você já comunica. Então, você tem que prestar atenção nisso tudo. Ser gentil, gentileza gera gentileza. Coloca um ponto de interrogação na sua cabeça. Todo estabelecimento que você vai, que as pessoas são gentis, estão prontas a servir de imediato, está sendo ali cortês, enfim. Diante de situações difíceis, a pessoa resolve seu problema rapidamente, você pode ter certeza que você vai voltar a comprar nesse estabelecimento, seja um serviço ou produto. Então, vamos lá. Só fazendo esse resumo da primeira aula para a gente fixar. A gente já viu que são alguns pontos principais ali: atender, servir e encantar. O encantamento é o ponto-chave para que a sua empresa que você trabalha, ou que você tem, consiga segurar esse cliente. Ok? Você não pode querer vender sempre para um cliente novo. Você tem que sempre gerar vendas novas para clientes novos.
para aumentar o seu banco de clientes. Só que você tem que ter fidelização, ou seja, sempre vender para esses clientes. Aí você e sua empresa, onde você trabalha, ou a sua atividade dentro da empresa, vai ter realmente uma assertividade, um resultado extraordinário. Ok? Na próxima aula, na aula 2, nós vamos tratar, né, sobre a filosofia da Disney de encantamento, que é esse ponto que a gente acabou de falar. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.